Vamos estudar hoje a lição número 1 desse quarto trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós vamos estudar a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A paz do Senhor, eu sou Janaína Bote, sou teóloga e professora da Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos. Atualmente, congregamos, eu e meu esposo e minha filha, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. E a Escola Dominical é a minha verdadeira paixão. Eu realmente amo a Escola Dominical, mora no meu coração. Sempre, quando encontrar comigo, falar comigo, as pessoas que convivem comigo sabem do amor que eu tenho pela Escola Dominical. E eu comecei a gravar essas aulas durante a pandemia, no início do isolamento, e resolvi agora que tudo está mais flexível, continuar gravando as aulas. E eu aproveito então para te convidar para se inscrever no canal. Se inscreva, ative as notificações clicando no sininho, que quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. Falando aqui sobre as datas, a CPAD já lançou uma carta de explicação devido às datas. Aqui está com o terceiro trimestre de 2020 e nas lições de 1 a 13, aqui logo abaixo do número da lição, as datas se referem ao terceiro trimestre também. Aqui, por exemplo, está 5 de julho. Tá? Isso se deve à pandemia, ao isolamento que nós passamos. A revista já estava pronta e a CPD não ia simplesmente cancelar isso aqui, porque tem todo um investimento envolvido, um prejuízo, caso simplesmente cancelasse por causa da data. Então ela soltou uma carta explicando isso e já foi resolvido. Aproveitando para falar, o comentarista dessa lição então é o José Gonçalves. Para quem quer se aprofundar também um pouco mais no assunto, tem também o livro que acompanha a revista. E para reforçar, nós já estudamos esse assunto de Jó em 2003, para quem guarda as revistas, como nós aqui. Então nós temos a revista guardada de 2003, onde também foi estudado no primeiro trimestre o sofrimento dos justos e o seu propósito. E na época também tinha o livro então de apoio, Claudionor de Andrade, que foi o comentarista dessa revista aqui de 2003. É bom guardar, a gente acaba usando como referência e sempre dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa diferente. E até o ponto de vista e a forma de escrever de cada comentarista é importante e acaba sempre acrescentando de alguma forma. Teve aí essa troca. No terceiro trimestre eles colocaram uma edição especial e que nós estudamos sobre Esdras e Neemias, a reconstrução de Jerusalém. As lições estão no canal também. Aí só para enfatizar, e quem estiver com a revista em mãos, impressa, não achar aí tão estranho. Que inclusive eu estou bem feliz de estar com a revista em papel, já que no terceiro trimestre eu usei a versão em PDF, a versão digital. E para quem está acostumado com papel é um pouquinho mais difícil. Estou aqui gostando muito de tê-la em mãos. A lição de hoje tem por título o livro de Jó. Como toda lição número 1, no início do trimestre, é uma lição introdutória. E nós temos que ter muito cuidado de, ao falar dessa lição 1, não entrarmos nas lições posteriores, da 2 em diante. Vou procurar ser bem sucinta, para não entrar nas próximas lições. Mas vamos lá. O textual está em Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 13:16, Ezequiel 14:14, versículos 19 e 20, e Tiago 5:11, que foi o nosso texto áureo. E eu começo falando que o livro de Jó é um livro de poesia, é um livro poético, mas é um livro poético sobre uma pessoa real que sofreu muito e de verdade. Não é uma pessoa fictícia como muitos tentam dizer.
E o livro de Jó, ele fala sobre a grandeza de Deus e também a finitude do ser humano, esses dois contrastes. E ao falar sobre a grandeza de Deus, o livro também fala sobre a sabedoria e a soberania de Deus. E só por curiosidade, eu já comentei o livro de Jó capítulo por capítulo esse ano, lá no Instagram. Eu estou comentando a Bíblia toda lá, desenvolvi um plano de leitura da Bíblia em um ano, disponibilizei em janeiro, e estamos lendo, juntamente com outras pessoas ali que estão acompanhando, e eu comento a leitura do dia, todos os dias, e vou guardando nos destaques lá no perfil. Então, se você ainda não conhece ou tem a curiosidade, dá uma passadinha lá e procura no perfil, nos destaques, você vai encontrar lá o livro de Jó. Ele está em 3 pastinhas, porque é um pouquinho mais longo, com 42 capítulos. O livro de Jó é o primeiro dos livros poéticos na nossa Bíblia. Depois vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por que ele está assim? A Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, dividiu os livros da Bíblia por gênero literário. Então, ele dividiu os poéticos, ou conhecidos também como de sabedoria. E o livro de Jó ficou em primeiro lugar porque é o livro mais antigo a ser escrito. Inclusive, ele é mais antigo em tempo de escrita do que o próprio Pentateuco. A tradição judaica fala que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. E alguns teólogos mais recentes dizem que não, que pode ter sido Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, até Esdras pode ter escrito o livro de Jó. Outros defendem que cada parte do livro foi escrito por uma pessoa em épocas diferentes e que é uma costura de retalhos. Enfim, eu sou favorável, eu acredito na versão da tradição judaica, na verdade, que foi Moisés que escreveu. E a tradição fala que ele escreveu no período que saiu ali do Egito e foi lá para as terras de Midian trabalhar com quem se tornou o sogro dele, com Jetro. E que foi Jetro que passou a história, contou a história de Jó para Moisés. A tradição judaica, a história ainda fala que Jetro era descendente de Jó. Como eu já citei a Septuaginta, vou citar também aqui a Bíblia hebraica. Para os judeus a divisão é um pouquinho diferente. Eles colocam antes os livros da lei, depois os profetas e depois o que eles chamam de escritos. Que aí, nessa divisão, o primeiro livro não é o livro de Jó, mas o livro de Salmos, Provérbios e depois Jó. E essa forma, né, essa organização da Bíblia judaica em lei, profetas e escritos foi citada inclusive por Jesus em Lucas 24, 44, quando ele cita assim, né, o finalzinho do 44, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque essa parte de escritos, né, chamado escritos, também pode ser chamado de salmos, porque é o livro maior dos livros que estão aqui. Então, Jó não é o primeiro livro na Bíblia judaica. Ele é o primeiro livro na nossa Bíblia, porque a divisão da nossa Bíblia foi influenciada pela Septuaginta. Eu já falei que o livro de Jó é o livro mais antigo escrito da Bíblia. Veja, eu não estou falando que é o acontecimento mais antigo, mas o livro escrito mais antigo. Moisés, se foi mesmo escritor, como eu acredito, escreveu antes do Pentateuco. 40 anos antes, mais ou menos aí, vamos imaginar isso, né? Já que ele escreveu o Pentateuco depois da libertação do povo de Israel do Egito, né, lá no deserto, quando eles já estavam indo para Canaã, e esse livro de Jó foi escrito quando ele estava lá em Midian, né? Temos aí um intervalo de 40 anos então. Jó, ele foi uma pessoa real, já falei na introdução, uma pessoa real e histórica. Ezequiel, em 14:14, cita Jó e coloca Jó ao lado de Noé e Daniel, pessoas reais e de diferentes épocas também. Nós vimos aqui, tanto no textual como na leitura em classe, Tiago 5:11, que Tiago cita Jó como exemplo de perseverança, exemplo de paciência. A Bíblia não dá muitos dados de Jó, mas fala que ele era de Uz, que fica no sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, uma região que vai até a Babilônia,
nós encontramos sobre Uz, lá em Jeremias 25 e 20, e também Lamentações 4 e 21. São as duas citações, além de Jó, sobre a terra de Uz. Mas fora isso, a Bíblia não dá mais informações a respeito de Jó, não fala de genealogia, nem a descendência depois, para ali nos filhos, não dá muitas informações. O livro de Jó também não cita sacerdotes, não cita o povo de Israel, não cita nada disso. E por conta desses detalhes é que se acredita que a história de Jó, então, aconteceu lá atrás, lá no início da era patriarcal. Logo depois da Torre de Babel ali, no capítulo 10, 11 de Gênesis, então a história de Jó se encaixaria ali. Eu tenho a Bíblia aqui em ordem cronológica, e é realmente isso que a Bíblia organizou aqui, né, desse jeito. Depois de Gênesis 10 e 11, depois ali da morte de Noé, é introduzido então o livro de Jó. Entendendo também, quem organizou aqui essa Bíblia, a editora Vida, de que realmente Jó faz parte da era patriarcal. Ele era pai de família, ele servia a Deus, ele tinha ali diversas características da era patriarcal e principalmente de antes da formação do povo de Israel. Um dos motivos também para se acreditar que ele foi desse período, do início da era patriarcal, é que as filhas de Jó eram co-herdeiras junto com os irmãos. E no tempo da lei, né, depois ali da formação do povo de Israel, isso não era permitido. Nós vemos lá em Números 27, 8. Então as filhas não eram co-herdeiras junto com os filhos. Então, só para frisar, embora não se tenha a autoria identificada na Bíblia, nem a data, o período certo e nem o local certo, e também nem quanto durou essa história de Jó, esse sofrimento dele, é possível ter algumas deduções aí, como eu já falei, sobre quem escreveu, que eu acredito ser Moisés, o local, a época que foi, e quanto tempo durou o sofrimento dele, nós vamos ver nas próximas lições, aí na 2 e na 3, mais especificamente. O livro é um livro poético, mas também com alguns pequenos trechos de prosa, né? Falando de gênero literário. No original, os textos, principalmente os discursos, eles estão em forma de poema mesmo, de poesia. E o tom da escrita, o jeito de escrever também é um tom poético, porque discorre sobre o interior do homem, o caráter de Deus, o caráter do homem. Não fala de coisas exteriores, mas do interior. E isso dá, então, esse tom de poesia. Estou com a Bíblia hebraica aqui. E, para quem não sabe, ela começa de trás para frente. E como eu falei, tem antes a lei, os profetas, antes e depois da divisão do reino, e depois aqui o que eles chamam de escritos. E aqui na Bíblia em hebraico, Salmos e Provérbios vêm antes do livro de Jó, só por curiosidade. E só para mostrar aqui, o livro de Jó, então, enquanto está contando a história em formato de prosa, e depois quando começam os discursos, aqui no capítulo 3, então, em forma de poesia, né? Dá para ver que até o formato aqui das letras está em forma de poesia. E aí no finalzinho do livro, nós vamos então de novo para o formato de prosa, só para dar o exemplo. Aqui o finalzinho do livro, os últimos 10 versículos. Lembrando, né, para quem não sabe, que o hebraico a gente não lê daqui para cá, como na língua portuguesa, mas daqui para lá. Tanto que os números dos versículos estão aqui e não aqui. Só por curiosidade. O livro de Jó, então, ele fala do sofrimento humano, ele traz questionamentos de ordem teológica, de ordem filosófica, questionamentos que as pessoas fazem até hoje. Então, o livro de Jó é muito procurado. Além de ele ser poético e de ter essas questões filosóficas e teológicas também, ele é um livro de sabedoria. Podemos dividir o livro de Jó em 3 partes, especificamente: prólogo,
que é do capítulo 1 até o 2, versículo 13, e esse prólogo é em formato de prosa. Depois tem os discursos, de Jó 3 até 42, versículo 6, e esses discursos todos estão em forma de poesia. E o epílogo, lá o finalzinho, Jó 42, de 7 a 17, em formato de prosa novamente. O livro de Jó é um livro rico em metáforas, e as metáforas elas servem para dar mais força, mais vigor, mas também para dar vida e para nós conseguirmos entender melhor o que o escritor está falando. Então, como eu estava falando, o livro fala sobre o sofrimento e traz essas questões filosóficas, porque os justos sofrem, porque os ímpios prosperam e várias outras perguntas. Tinha-se nessa época, a gente percebe nos discursos dos amigos de Jó, que a ideia era de que só ficava doente, só sofria, só passava pelo que Jó passou, perda de familiares, doença, dor, sofrimento profundo, quem estava em pecado. E o livro de Jó nos mostra exatamente o contrário. E já adiantando, Jó nunca recebeu uma explicação de Deus por que ele passou por tudo que passou. Nós sabemos. E vamos estudar isso no decorrer aí desse trimestre, até de outubro até dezembro. Mas Jó nunca ficou sabendo. No entanto, ele nunca reclamou de não saber. Muito pelo contrário, nós vamos ver qual foi a atitude de Jó aí, nas próximas lições. Nós vamos ver a atitude de Jó e por que ele é chamado de um homem mais paciente. Nós vamos ver que para o diabo, o inimigo das nossas almas, a bondade e o cuidado com o próximo, o amor ao próximo, é barganha disfarçada. Vamos ver que o diabo disse literalmente para Deus que Jó só era fiel porque Deus o beneficiava com muitos bens, com família, com saúde, com amigos. E nós vamos ver que não é bem assim. O livro de Jó derruba muitas falsas teologias que nós temos hoje. E o livro de Jó derruba muitos falsos ensinamentos e até algumas coisas que as pessoas acreditam muitas vezes por falta de conhecimento. Jó nunca soube porque sofreu tanto, ele nunca entendeu Deus, mas ele viveu e experienciou, ele experimentou de forma profunda o que é ter um relacionamento sólido com Deus e nunca deixou de ser fiel a Deus. Embora o diabo tenha dito que quando tocasse em Jó, quando Jó começasse a perder os benefícios de Deus, Jó não continuaria sendo fiel a Deus, mas Jó foi fiel até o fim. E já para encerrar, porque não quero entrar nos detalhes das próximas lições, eu vejo em Jó um homem sem genealogia, sem muita informação de lugar, de data, de onde veio, para onde foi, representando não um povo, mas todos os justos que sofrem, todos. Continue esperando em Deus e principalmente continue esperando de Deus. Somente Deus pode nos socorrer, nos ajudar, nos curar se Ele quiser, virar o cativeiro se Ele quiser. Somente Deus pode mudar a nossa história. Deus não desampara, Deus não larga para trás, Deus não ignora os justos que o servem. Deus continua cuidando. Lembre-se, ou saiba, a dor e o sofrimento só vão até onde Deus permite. Deus é o que permite. E o início, a continuação, e é Ele que dá um basta. Vamos juntos estudar essa lição sobre o sofrimento humano e vamos entender melhor esse Deus tão maravilhoso e por que Ele permite que nós passemos pelos sofrimentos nessa vida. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça de curtir e também compartilhar esse vídeo nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Até a próxima lição. Deus abençoe.